Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. E deixa eu te perguntar, a gente estava falando fora do ar e tu me disse uma curiosidade que eu acho muito legal. Que tu foste treinado pelo Renato Portaluppi. Pelo Renato. Em que time foi? No Bahia, em 2010, o Renato chegou no Bahia com o Alexandre Mendes, que era o auxiliar. Na época, acho que o Alexandre era o preparador físico dele, né? Não sei se Ele era preparador, não sei se nessa época. Nessa época ele era o preparador, ele chegou, se não me engano, como preparador. E foi no Campeonato Brasileiro da Série B de 2010, o Renato. E nós somos vice-campeão baiano, perdemos a final para o Vitória, foram 2 jogos, o segundo jogo foi no Barradão. Depois o início da Série B muito forte, praticamente ele no G4 o tempo todo, ficou um período muito longo de invencibilidade. E depois o Renato teve o primeiro convite, a primeira passagem dele no Grêmio como técnico em 2010. E aí ele sai do Bahia, mas com um acesso bem encaminhado lá já, as coisas já bem ajustadas. E ele participou muito de toda a formação do elenco, os jogadores, Rodrigo Grau. Sim, claro. O Rodrigo Grau tava lá, Rodrigo Grau, Jael, Adriano. Olha aí, ó, tá aí o amor do Renato pelo Jael, tu que tem dúvida. E aí eu fui um cara que, assim, a gestão de pessoas fantástico, o trabalho, não que eu não seja bom, eu cito muito a gestão porque era uma coisa que me chamava muito a atenção, como ele consegue conquistar as pessoas ao entorno dele rápido, né? Às vezes a gente vê ele de fora, assim, às vezes eu de longe acompanho a carreira dele, vitoriosíssima, né? É um cara que merece muito, mas fora ali é um cara no coração enorme, pelo que eu via nesse convívio que nós tivemos lá em Salvador. Quanto tempo foi de convívio, então? Ele chegou em janeiro, na pré-temporada, ou dezembro, por ali, foi até agosto, setembro, quando ele veio pro Grêmio, né? Eu lembro que teve um fato bem curioso, nem sei se talvez ele lembre, mas foi uma coisa que me marcou, que foi um funcionário, que era o seu Aderbal, motorista do Bahia, que eu acho que até faleceu já, que era um folclórico, assim, todo clube tem, né? Sim, sempre tem, todo mundo conhece, todo mundo prima. O seu Aderbal um dia chegou lá e contando para todo mundo, o Renato tinha recém-chegado no Bahia, e o Bahia com uma dificuldade financeira naquela época, e os funcionários, cara, com muitos meses sem receber, e eu lembro que o seu Aderbal passou um papelzinho assim, que era para colocar o nome e o valor que cada um precisava, que o Renato tinha pedido para ele fazer isso, o seu Aderbal contando para nós. Depois talvez o Renato confirme essa história. Os jogadores. Eu não sei se... Não, se tu era o jogador, ele contando para os jogadores. Ele contando para os jogadores. A gente estava ali no bate-papo, tomando um café antes do treino, e ele falou, pô, professor é foda e tal, aquela coisa. E ele tinha acabado de chegar. E aí, no outro dia, ou na semana seguinte, ele chegou com um valor lá e distribuiu para todos os funcionários que cada um tinha colocado lá, que estavam com o salário atrasado, dando um respiro aí para todo mundo, sabe? Então você vê um cara que, um coração enorme, humano, e aí você vê tudo que o cara conquista na carreira, não é só a competência profissional, mas tem também o lado ser humano, que eu acredito muito até, e é uma coisa que eu trago para a minha vida com meus atletas. A gente tem o ser humano e o ser atleta e tudo anda muito junto. Eu procuro ser muito parceiro, eu sou chato, eu cobro na hora do trabalho, mas no dia a dia a gente tem uma energia muito boa, procurar conhecer um pouco cada um deles, com quem você convive, né, quem é a pessoa que está ali com você, e às vezes você entender, conhecer melhor o ser humano, você consegue tirar o melhor do atleta. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.